Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da coletiva aí, né, pós-jogo, depois do empate aí contra o Santos, né. Vitor Castanheira vai fazer aí essa coletiva, vai falar um pouquinho sobre a partida e os lances polêmicos aí que acabou prejudicando, acredito eu, o Verdão. Vamos ver o que ele falou nessa coletiva aí, bem quente. Então, semana de enrolações, galera, que agora é com o vídeo. Beleza, tudo bom? Ok, Charu? Beleza? Pode ir? Obrigado. Castanheira, tudo bom? Boa noite, Gustavo Soler da TMC. Queria que você falasse um pouco do ambiente hoje aqui no Allianz, onde no primeiro tempo o Kelvin foi muito vaiado, quando o Palmeiras errava algum tipo de jogada, houve uma cobrança muito forte por parte da arquibancada. Como controlar esses ânimos também externos para que isso não se reflita dentro de campo e o Palmeiras consiga seguir, né, pontuando dentro do Campeonato Brasileiro? Olha, eu vou-te responder de outra forma. Eu vou enaltecer o nosso público, que foi muito importante para que a equipa continuasse a acreditar até o último minuto na vitória. É normal, como todos nós, que quando as coisas nem sempre saem bem, é normal que se manifestem, mas eu quero enaltecer o apoio que eles nos deram e a crença que eles tiveram nesta equipa até ao fim do jogo, que a equipa conseguiria dar a volta. Infelizmente não conseguiu, mas foi evidente, principalmente na segunda parte, que acreditou na equipa que poderia dar a volta. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Anderson Corrêa do Verdazo. Queria fazer duas perguntas da parte tática do Palmeiras. A gente observou hoje o John Arias atuando numa função um pouco diferente, atuando mais próxima do Flaco Lopes. Ele vinha atuando mais pela ponta. A gente observou ele hoje um pouco mais à frente. Queria saber se vocês gostaram dessa atuação, se é uma tendência a manter o John Arias nessa posição. E a segunda, como o Palmeiras entrou em campo também, com 3 jogadores ali no meio campo, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira, se essa pode ser também uma tendência para os próximos jogos ou se foi algo mais pontual pensando no jogo de hoje? Em relação ao posicionamento, eu vou-te responder um bocadinho. Hoje, se calhar, nós vimos um bocadinho os jogadores a tentarem fugir do encaixe do adversário. Tentamos que os nossos jogadores levassem o adversário para posicionamentos desconfortáveis, o encaixe era evidente e era perseguição. Então, muitas vezes, eles precisavam de sair das posições para criar essa dinâmica e criar esse desconforto no adversário, tentar que ele viesse mais para zonas interiores, precisamente para isso, para poder abrir espaços, para depois outros jogadores poderem infiltrar. Essencialmente isso. Em relação aos 3, foi uma questão estratégica para o jogo, sabes, tentarmos ter um jogador mais por dentro, porque nós prevíamos essas perseguições, então tentar tirar jogadores da última linha defensiva do Santos para poder abrir mais espaços para nós podermos conquistar esses espaços. Essencialmente isso. Castanheira, boa noite. Luiz Fabiani da Bandeirantes. Sobre as substituições feitas durante o jogo, 3 em específico, a entrada do Martínez, a entrada do Pacheco e a entrada do Alan. Quanto ao Alan, eu queria entender o porquê que ele não começa o jogo, qual foi a iniciativa da comissão técnica. Sobre o Martínez, a ideia de ter um volante no setor defensivo, no lugar de um zagueiro como foi o Gomes, e o Pacheco, que não jogava desde o começo de fevereiro. O que ele tem mostrado nesse período que justifica a entrada dele hoje? Obrigado. Em relação ao Alan, ao Sousa, logicamente isto não tem como. Isto, temos de ter muito cuidado com a gestão que nós... E é evidente, nós temos que fazer dos jogadores, porque não há folgas, isto é sempre seguido e é assim que tem que ser. Então nós temos de ter muito cuidado nessa gestão. O Emiliano é um jogador que tem estado bem, tem estado disponível, é um jogador que dá energia quando entra. O Luís, precisamente o mesmo, e foi o que a gente tentou hoje, a ir à procura da virada com esses jogadores de energia, para estarem preparados principalmente para as transições do adversário, que também estavam à espera desse momento, e satisfeitos com o rendimento deles e com o rendimento da equipa. Tentamos tudo, fomos até ao fim, fomos persistentes. Infelizmente a bola acabou por não entrar, é o que é, são as circunstâncias do jogo. Isto é continuar, que não há tempo para olhar para trás, temos que olhar em frente e o que aí vem. Vitor Felipe da Rádio Energia, o Palmeiras
criou muitas oportunidades. Hoje o Arias teve chance, o Maurício teve chance, enfim. O Palmeiras com muitas oportunidades criadas nessa partida e oportunidades que não foram convertidas, né? A entrada do Paulinho está voltando, é um jogador que é decisivo, ele teve também uma chance hoje que a bola passou raspando a trave e tal. Como corrigir isso? É possível corrigir essas finalizações erradas do Palmeiras? É preciso corrigir, não tem outra forma que não o treino, não é? Mas a gente sabe como é o futebol, há dias que vamos estar mais assertivos, há dias que vamos estar menos assertivos, há dias que vamos precisar de 4, 5, 6 oportunidades para fazer 1, 2 golos e vai haver jogos que se calhar numa oportunidade nós vamos fazer golo. Nós sabemos que as circunstâncias são estas do futebol, ponto. A verdade é que nós criamos o suficiente para conseguir ganhar o jogo, não materializamos, não fizemos, aliás fizemos, mas infelizmente acabou por não contar e é seguir em frente. É seguir em frente, não há outra forma com este calendário, com este campeonato, é olhar em frente, não conseguimos, próximo jogo, é isso que nós temos que nos mentalizar. Boa noite, Vitor. Guilherme Giuliari aqui da 105 FM. Vitor, eu queria que você explicasse qual que foi a ideia do Palmeiras para mudar o time dessas 3 alterações do jogo contra o Cerro Porteño para esse. Qual que foi a ideia do Palmeiras para explorar algumas deficiências do Santos com as entradas dos 3 jogadores? Povoar o meio de campo, mais velocidade? Queria que você falasse já respondi um bocadinho na anterior, não é? É lógico que nós temos que olhar para a gestão e como os nossos atletas se encontram, porque é um espaço curto de recuperação e, como eu te disse, essa introdução de mais um médio, não é? Com a entrada do Lucas, o Andrés subiu um bocadinho, foi para essa previsão que nós fazíamos que o Santos vinha com perseguições, tentar tirar jogadores da última linha para poder criar espaço para depois conquistarmos com movimentos de segunda linha, essencialmente isso. Castanheira, aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Queria te ouvir sobre o Paulinho, um longo tempo longe dos gramados, hoje vocês voltam a contar com ele. É claro que longe do 100%, acho que todo mundo sabe disso, mas o seu nível de satisfação da comissão com a partida dele, o quanto ele pode ajudar vocês também nas próximas partidas? É uma satisfação enorme, como deve calcular, este atleta pelo calvário que tem passado, não é fácil. Estamos todos muito satisfeitos pelo retorno dele, não só a comissão, como os próprios colegas, porque é um jogador muito acarinhado no grupo. A qualidade é evidente, agora é um processo, ele continua nas etapas evolutivas, não nos vamos precipitar, é um jogador que nos vai ajudando mediante o condicionamento que ele tem. Vitor, Alan da Casa TV, ainda sobre o Paulinho, como é que ele estava no vestiário depois da estreia dele, se ele ainda sentia algum incômodo na região que ele fez a cirurgia, como que ele estava fisicamente assim? Ele sente-se bem, ele sente-se extremamente motivado, ele quer ajudar a equipa muito, só que temos que entender que foi uma cirurgia delicada, tem um processo de evolução, ele está a voltar, por isso que hoje já entrou uns minutos e é continuar esta evolução para ele cada vez mais estar preparado para ajudar a equipa. Boa noite, Vitor. Isabela do Band Esportes. Flaco segue sendo super importante para essa equipe, tanto em gols como assistências, e às vezes ele empata ou desempata as partidas. Qual a importância dele para esse time, mesmo numa fase não tão goleadora do time, não dele? Se vocês pretendem mantê-lo, como é que é esse temor de Copa do Mundo, que provavelmente ele vá? Palmeiras, a comissão do Abel, conta com ele para o resto da temporada? Claro que conta, logicamente. Tem que continuar a fazer o que tem feito. Lógico que acredito que ele individualmente tenha a ambição de poder participar numa Copa do Mundo. Para isso, tem que continuar a fazer o que está a fazer, que é performar no clube. Só performando no clube é que poderá ter a possibilidade de uma futura convocatória. Vitor, boa noite. Você citou sobre a movimentação do time para tentar sair dos encaixes do Santos. Eu acredito que o Palmeiras hoje tenha dado mais chances do que de costume, em alguns momentos até mais vulnerável do que nos últimos jogos. Uhum. Você acredita que essa necessidade de tentar sair desse encaixe do Santos, quando o Palmeiras sofria transições, deixou a equipe um pouco mais desorganizada do que vocês gostariam, e isso foi um dos problemas no jogo de hoje? É um facto, principalmente, se nós olharmos principalmente na segunda parte, porque a equipa naturalmente teve que arriscar mais um bocadinho, teve que correr riscos, não é? Porque queria virar o jogo e, naturalmente, ao correr esse risco, vai permitir espaço
para o adversário poder transitar, mas a verdade é que a equipa reagiu rápido. Naturalmente, ao fugir desses encaixes, e quando não conseguimos terminalizar as jogadas, ou quando o último passe não entra e o adversário consegue recuperar essa bola, permite-lhe essa transição. Mas a verdade é que, se nós olharmos, o Santos uma ou outra vez até acabou por conseguir sair e empurrar a equipa um bocadinho para trás, mas em termos de término de jogada, a equipa acho que acabou por se recompor bem nesse aspecto. Então é isso, galera. Chegamos a um fim. E hoje aqui no canal vemos aí, né, a entrevista aí, na coletiva aí de Vitor Castanheira, né? O auxiliar aí de Abel Ferreira, ele não estava disponível porque ele estava cumprindo aí suspensão, se não me engano tem essa que teve agora e mais outra, e aí ele vai estar livre para voltar, vai ficar ali, né, ajudando ali os jogadores, dando assistência, dando comunicação ali, né, orientando. Mas é isso, né? Ele foi bem claro aí na partida, né? Não citou aí lance polêmico da partida porque, né? Acredito que vai falar que tá chorando e tal, porque esses lances, né? Teve por dois lados, a gente sabe disso, né? Mas o lance do Palmeiras foi muito, muito na cara, porque era um contra-ataque que foi quebrado ali com a falta no carrinho ali em Andrés Pereira, e que o VAR sequer chamou, né? Sequer chamou o lance aí e prejudicou diretamente o Verdão nesse lance. Mas é isso, Dô. Qual a sua opinião? Você concorda? Deixa sua opinião pra gente aqui. Inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.